Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre a temática sobre a classe dos fundos imobiliários e como está no nosso título, como está na nossa thumb, nós vamos falar sobre 3 ótimas opções de bons fundos imobiliários para você se aposentar. Ou seja, 3 boas opções de 3 bons fundos imobiliários para você estudar, para você analisar e fazer o seu investimento visando aí o longo prazo. Então, dito tudo isso, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual, e também te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e fique comigo até o final, que tenho certeza que vai ser um conteúdo bem interessante e bem importante para você. Então vamos lá para o nosso vídeo. Bom, como a gente comentou no início desse nosso encontro aqui, hoje nós vamos falar sobre a classe dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, para você que não conhece, são investimentos de renda variável negociados em bolsa de valores e, como o nome sugere, os fundos imobiliários são fundos de investimentos que investem construindo ou comprando imóveis do nosso setor, do nosso mercado brasileiro, e aí arrendando esses imóveis, ou seja, alugando esses imóveis, e aí nós, como investidores, podemos comprar um pedaço desses imóveis por meio dos fundos imobiliários, por meio da bolsa de valores, e aí podemos receber uma renda passiva e mensal desses fundos imobiliários, porque eles repassam a parte dos aluguéis que eles recebem desses imóveis para os seus investidores, para os seus cotistas. Então aí, investir em fundo imobiliário, investir em montar uma carteira com fundos imobiliários é uma ótima estratégia para você estruturar, para você montar uma renda passiva e mensal por meio dos seus investimentos, visando aí o médio e o longo prazo. E aí, pensando nessa característica, pensando nesse ponto aí bem importante dos fundos de pagar proventos, pagar dividendos para os seus cotistas mensalmente e dividendos isentos de imposto de renda, certo? Hoje nós vamos falar sobre três bons exemplos de 3 bons fundos imobiliários que, na minha opinião, na minha análise, ao meu ver, são 3 ótimas opções dentre várias boas opções que nós temos na nossa bolsa de valores. E hoje eu selecionei aqui 3 bons exemplos de 3 bons fundos para te apresentar, para falar um pouquinho sobre esses fundos e aí você fazer o seu estudo, sua análise e aí possivelmente fazer o seu investimento nessa classe de ativos que são os fundos imobiliários. E a primeira opção, o primeiro bom fundo imobiliário que eu quero te apresentar nesse nosso vídeo aqui é o XPML11. O XPML, ele é um fundo que investe em shopping center, certo? Ou seja, ele é um fundo que investe aí comprando, arrendando imóveis, arrendando shopping center e alugando esses imóveis. O XPML, ele tem hoje no seu portfólio cerca de 15 imóveis distribuídos em 7 estados do nosso país. E falando um pouquinho aí sobre os números do XPML, ele é um fundo que tem no seu patrimônio hoje um patrimônio líquido aí de 3,7 bilhões de reais, então um patrimônio bem forte, bem robusto, que caracteriza aí como um bom fundo imobiliário. Ele é um fundo que está custando hoje, tem a sua cota sendo negociada hoje na casa de R$ 116, então é um fundo bem acessível para você investir e é um fundo que no último mês pagou cerca de 90 centavos em dividendos por cota para o seu investidor. E falando em dividendos, o XPML ele tem um dividend yield, ou seja, um percentual de dividendos, um percentual de repasse de dividendos para os seus investidores. Ele tem um dividend yield nos últimos 12 meses acumulado de 8,83%, então é um fundo que paga bons dividendos, paga bons proventos para os seus cotistas. Então o XPML é a primeira opção de um bom fundo imobiliário da nossa bolsa de valores que eu quero te apresentar nesse nosso vídeo de hoje. O XPML, como você viu, um bom fundo de shopping center, um fundo que investe comprando e investindo em shopping center, certo? Um setor extremamente interessante para você investir em fundos imobiliários e, como você viu, pelos seus números, pelos seus indicadores, pelo seu portfólio, o XPML é um fundo bem robusto, bem sólido, com bons números, com um portfólio bem completo e bem diversificado em ótimos estados do nosso país. A segunda opção de um segundo bom fundo imobiliário que eu quero te apresentar nesse nosso vídeo aqui é exatamente o KNRI11. O KNRI11 ele é um fundo híbrido, ou seja, ele é um fundo que investe em mais de um setor, em mais de um segmento, e no caso do KNRI, ele investe aí tanto em galpões logísticos como em escritórios comerciais. E aí, falando um pouquinho sobre o portfólio do KNRI11, ele é um fundo que tem hoje no seu portfólio 19 imóveis distribuídos em 3 estados do nosso país, então é um fundo com portfólio bem forte, bem robusto e bem distribuído. E aí, falando um pouquinho sobre alguns números, alguns indicadores do KNRI, ele é um fundo que está sendo negociado hoje na casa de R$ 160, então é um fundo bem acessível também para você investir. Tem no seu patrimônio hoje um patrimônio líquido de 3,9 bilhões de reais, então também é um fundo bem forte, bem robusto, bem sólido e no último mês pagou R$ 1 em dividendo por cota para
para o seu investidor. Na questão do dividend yield acumulado nos últimos 12 meses, o dividend yield aí do KNRI está em cerca de 7,4%, certo? Nos últimos 12 meses, então é um fundo que paga bons dividendos, bons proventos para os seus investidores. Então o KNRI é a segunda opção de um segundo bom fundo imobiliário, nesse caso aqui um fundo híbrido, que investe em ótimos setores, que são aí os setores de galpões logísticos e de escritórios comerciais. Então o KNRI é a segunda boa opção de um segundo bom fundo que eu quero te apresentar nesse nosso vídeo de hoje. E partindo aqui para o nosso terceiro exemplo, nosso terceiro e último exemplo de um bom fundo imobiliário, na minha opinião, o melhor fundo dessa lista e um dos melhores fundos da nossa Bolsa de Valores, certo? Eu quero te apresentar aqui exatamente o HGLG11, um fundo aí que investe em galpões logísticos, que tem hoje cerca de 24 imóveis e 24 ativos dentro do seu portfólio, distribuídos em 5 estados do nosso país. Então aí o HGLG11, já por esse portfólio bem robusto, bem sólido, bem diversificado e 24 imóveis distribuídos em 5 estados, já é um fundo que apresenta uma boa robustez, uma boa solidez, uma segurança no seu portfólio. E falando um pouquinho sobre números, o HGLG11 ele está sendo negociado hoje, a sua cota está sendo negociada hoje a um preço de R$ 170 mais ou menos, certo? Então também é um fundo bem acessível. No seu patrimônio, o HGLG ele tem um patrimônio líquido hoje na casa de 5,3 bilhões de reais, então é um patrimônio bem forte, bem robusto, um dos maiores patrimônios líquidos da nossa Bolsa de Valores para fundos imobiliários, certo? O HGLG11 no último mês ele distribuiu aí R$ 1,10 por cota para o seu investidor, então é um fundo com ótimos números, bons indicadores, que paga bons proventos e bons dividendos para os seus investidores. Na questão do dividend yield, o yield acumulado aí nos últimos 12 meses do HGLG11 está na casa de 8%, então, como a gente comentou, é um fundo que paga bons proventos, paga bons dividendos para os seus investidores. Então, o HGLG11, um fundo que investe em galpões logísticos, um fundo extremamente sólido, seguro, com bons números, com um excelente portfólio, é a terceira opção de um bom fundo, de um ótimo fundo imobiliário, que eu quero te apresentar nesse nosso vídeo de hoje. Então, esses aí eram os 3 exemplos de 3 bons fundos imobiliários que eu queria te apresentar, que eu queria que você conhecesse nesse nosso vídeo de hoje, certo? Como a gente comentou, nós falamos aqui basicamente sobre alguns dos principais indicadores dos fundos imobiliários e até serve aí para você utilizar esses indicadores nas suas análises, nos seus estudos para outros fundos imobiliários, certo? Então é interessante que você analise, que você observe aí o portfólio desse fundo, ou seja, quantos imóveis ele tem, em quais estados esses imóveis estão distribuídos. Então é interessante que você busque por um fundo que tenha um portfólio bem robusto, com uma boa quantidade de imóveis e que estejam bem distribuídos no nosso país. Alguns outros indicadores aí para você observar, é interessante que você observe o patrimônio daquele fundo, quanto que ele paga em dividendos para os seus cotistas. Então existem alguns pontos aí interessantes para você estudar, para você analisar em um bom fundo imobiliário. Então, no mais, é isso. Eu espero que você tenha gostado e principalmente entendido e compreendido tudo que nós abordamos, tudo que nós conversamos nesse nosso vídeo de hoje, certo? Um vídeo aí mais dedicado à classe dos fundos imobiliários, uma classe bem interessante de renda variável negociada em bolsa de valores, que, como a gente comentou, é uma classe que paga dividendos, paga um rendimento mensal e isento de imposto de renda. Então, investir em fundos imobiliários, montar uma carteira com fundos imobiliários é uma estratégia bem interessante para você estruturar, para você montar uma renda passiva e mensal por meio dos seus investimentos. Então, no mais, é isso. Novamente, eu espero que você tenha gostado e entendido e compreendido tudo que nós abordamos nesse nosso vídeo aqui, certo? E, novamente, eu te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui, se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. E eu te vejo no próximo vídeo, hoje na próxima semana. Valeu!